Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 7 de novembro, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tiver 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria do que por um só pecador por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que estava perdida. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje já quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Estamos chegando ao final do ano, mais um ano que passamos, mais uma caminhada em agradecimento, mais uma caminhada, mais um tempo caminhado de muita alegria, de muita luta, de muito trabalho, de muitas alegrias e também muitas decepções também. Mas a vida transcorreu e aqui chegamos. Agradecemos a Deus por tamanha graça. Agradecemos a Deus por Ele nos permitir viver mais essa manhã. Agradecemos a Deus por mais essa palavra em nossos corações. Palavra essa que nos orienta e nos direciona para a nossa caminhada, nos ajuda e nos fortalece a nossa fé. No Evangelho de hoje, o Senhor nos conta algo que nos faz fortalecer o nosso dia a dia. O Evangelho começa assim: os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Imaginemos que mesmo eles que às vezes tinham uma vida errônea, como relata o próprio Evangelho, os publicanos e os pecadores aproximam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Mostrando, queridos e amados irmãos, que Jesus não faz distinção de ninguém, que Jesus quer acolher todos. Jesus quer acolher principalmente aqueles que têm algo
errado na sua caminhada, pois esses são os preferidos que Jesus tem em seu coração para a acolhida. Porque ele mesmo referiu e falou muitas vezes que não veio para os sadios, que não veio para aqueles que não tinha problema. O contrário, ele veio para os doentes, ou seja, para aqueles que tinham dificuldade. Diante dessa reação e dessa ação dos mestres da lei e dos pecadores, Jesus conta uma parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a ovelha que estava perdida. Ou seja, percebendo-se que perde uma das ovelhas que somos nós, quando se perde uma daquela que sai do caminho, o próprio Jesus deixa as 99, nos dando um nome exato, um número exato, para que possamos ter a ideia de que uma sumiu. Mas por causa dessa uma, meus queridos e amados irmãos, ou seja, por causa de um de nós, ele corre o risco de perder as 99 que estão em segurança. Mas ele corre o risco e vai atrás daquela que se perdeu, valorizando muito uma só alma, uma só vida. Isso é muito interessante, que nós devemos ter em nossos corações o quanto o Senhor nos ama, o quanto Ele quer que nós caminhemos com Ele. E depois Ele ainda afirma: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. E ainda continua: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E ele ainda relata outra situação: e se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Mas outra situação na parábola que ele nos mostra, para que possamos entender o quanto ele valoriza uma única. Ele corre o risco de perder as outras 9 moedas, mas vai atrás daquela que se perdeu. E novamente, quando a encontra, ele chama, essa mulher chama as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que estava perdida. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos do céu de Deus por um só pecador que se converte. Nos mostrando, meus queridos e amados irmãos, o valor que ele dá em uma só pessoa. Em um só que se converte já é uma grande alegria, pois ele vai atrás desse que se perdeu, correndo o risco de perder as outras 10 moedas. Mas ela vai e sente grande alegria quando a encontra, nos mostrando, meus queridos e amados irmãos, o quanto o Senhor nos ama, o quanto Ele quer que nós aproveitemos as nossas vidas. No Evangelho que acabamos de ouvir, temos o relato dessas duas parábolas da misericórdia, ou seja, do amor, da solidariedade e do carinho.
que Jesus tem por cada um de nós. Ao dizer da alegria de encontrar o perdido, o texto nos remete à ideia de que Deus não quer que ninguém se perca, porque cada um de nós é importante para Ele. Diante dessa realidade da perda e do reencontro, somos remetidos à própria ação divina, em sua misericórdia e bondade. Deus mesmo sai de si e vai em busca do pecador, nos mostrando claramente, meus queridos e amados irmãos, depois dessa santa liturgia, porque o próprio Deus vai atrás daquele que se extravia, vai atrás daquele que se entra por caminhos errôneos. Portanto, queridos e amados irmãos, diante dessa leitura, diante dessa meditação do Santo Evangelho, que a nossa fé possa aumentar, que a nossa certeza de que Deus nos ama pode aumentar ainda mais. Que Deus abençoe sempre sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.